Deixa eu ligar o microfone agora, boa noite, estava desligado, eu que tinha desligado. Vamos lá então, continuar nosso estudo. Às quartas-feiras estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos indo ver essa carta, que é uma carta bem interessante de estudarmos. Nós estamos no capítulo 2, hoje nós vamos estudar a partir do verso 12, mas eu gostaria de ler o capítulo 2, desde o começo até o 14, para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo. Como é uma carta, é bom a gente ler para saber do que ele está tratando. Então vamos lá, Filipenses 2, verso 1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão em espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora vamos no texto que vamos estudar esta noite. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui estudando Tua Palavra. Te peço, Pai, que hoje o nosso estudo, nossa meditação, possa trazer em nós todos, ó Pai, transformação de vida. Nós queremos, Pai, ter uma vida digna desta vocação que o Senhor nos fez, de chamar-nos à Tua salvação. Nós oramos em nome daquele que nos deu o direito à salvação, através da sua morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Por que eu li tudo isso? Note que a primeira palavra aqui, do verso aqui é de sorte que. Então, ele não está recomeçando, ele está concluindo. Vai haver coisas aqui, que vão existir coisas aqui, que elas parecem que repetem, mas na verdade ele está somente reforçando a ideia dele, que na verdade, irmãos, começou no capítulo 1, verso 27. Se você pegar o texto que vamos ler hoje, ele está falando no 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé no Evangelho. Então, você nota que o que ele está fazendo é reforçando isso. A vida digna, eu vou já resumir até o final, hein? É que ele fala, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que ele diz em outro lugar, e é isso que ele quer. Não quer que as pessoas dependam da presença dele. Qual é, assim, vou falar de um jeito, sei lá, que orgulho é uma palavra que tem o lado bom e o lado ruim, Então, vou falar orgulho do lado bom, hein?
eu e o pastor Neil, nós temos um pouco de orgulho da nossa igreja, porque as coisas funcionam sem a gente. Irmãos, olha, eu tenho uma convicção, se acontece alguma coisa, morremos eu e o pastor Neil no mesmo dia, Marilda, não vai ser agora não, é só comigo, tá? Então é uma hipótese. Se acontecesse isso, a igreja ia continuar, irmãos. É isso que Paulo está dizendo, não desanime por causa de mim. Quando há uma troca de liderança, uma queda, geralmente tem uma caída. E que Paulo está dizendo não é isso. Lá no 2,27 ele começa a falar isso. Então quando ele fala de sorte que, ele pode falar contudo, em consequência, desse jeito, desta forma. O que ele fala? Desta forma, e aí ele usa o meus amados. Como eu falei, é uma carta, irmãos, que eu posso dizer uma carta de amor, porque Paulo ama muito aquelas pessoas de Filipos. No capítulo 1, verso 8, lembra que ele falou? Estou com saudade. Olha o que ele diz, porque Deus me é testemunha das saudades, de que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha, eu estou com saudade. Mas na verdade, como nós lemos aqui também, aquela igreja está com problemas. Nós vamos ver aqui, tinha contendas, umas briguinhas, tinha umas reclamações, tinha as irmãs que não estavam se dando muito bem, e acho que os irmãos também. E aí nós temos que pensar o seguinte: toda igreja tem problema, sua família tem problema, eu tenho problema, você tem problema. E o que nós vamos fazer? Algumas coisas. Nós não vamos desistir. E vamos perdoar, e a vida vai ter que continuar, porque a vida nos causa surpresas. Quando a situação está definida, no nosso ponto de vista, ainda não está do ponto de vista de Deus. Então, quando nós temos ele está falando tudo isso, ele fala, meus amados, fala, mas a igreja não apresentou problemas? Apresentou, mas ainda assim, amados, desse jeito. E agora eu quero abrir talvez um parênteses, mas tem a ver com o assunto. Olha, irmãos, uma pessoa que erra, por pior que seja o erro, uma pessoa que está à beira da morte, que o médico já desenganou, tome cuidado e não desista. Sabe aquele seu parente, que você já, passar o caminhão aí, como a gente já jogou a toalha, fala, não, aquele não tem mais jeito? Pois eu tenho uma coisa para dizer para você, ele tem jeito. E não pense que você vai mudar alguma coisa pelas suas palavras, elas ao contrário, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Não fale para ninguém que ele não tem jeito. Hoje eu conversei, olha que interessante, pastor, com um capelão. E ele me contou a história de um colega dele, não era dele. Foi visitar um irmão em Cristo. E o médico falou, acabou, em coma. Estava ele e a esposa lá do doente. Ele falou assim, que pena, era um grande amigo, e falou, mas não tem mais jeito e tal. Pois o homem se recuperou, voltou, e o pior, lembrou do amigo. Falou, você foi lá e disse que eu ia morrer. Você acredita? Porque em coma a pessoa entende, ele lembrou. Eu falei, então, olha, você vai visitar os doentes, pessoal, não fica na boa, não vai falar besteira. É a mesma coisa quando você diz, esse meu parente, esse meu amigo não tem mais jeito. Porque se tiver, você que vai passar vergonha. E lembra que Jesus falou que nós vamos dar conta de tudo? Daqui a pouco eu vou ler o texto. Mas pense bem, então, o que Paulo está falando aqui, são amados. Pronto. Com problemas, são amados. Na verdade, a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos disse, que o reino do céu é semelhante ao pai do filho pródigo. Lembra? Está lá o filho pródigo gastando, e o pai está esperando. E o pai tem uma festa pronta. Quando ele fala amados, irmãos, eu pensei em tudo isso. E eu queria te convidar. Eu tenho meus parentes que não são crentes. Vocês sabem disso. Você também deve ter. Eu tenho mais.
eu tenho parentes que, além de não ser crente, não gosta de crente. Não gosta de crente. Mas não desista. Se o reino do céu é como o pai do filho pródigo, Deus Pai, o pai do filho pródigo, né? Porque Jesus está falando no contexto de que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, é essa festa. Nós devíamos estar preparados para festejar a conversão de qualquer pessoa. Até daquele que já perdeu. A nós perdemos a esperança. Mas nós devíamos ter o anel, a sandália, o cevado lá, para comemorar. Então, lembre-se disso. Sempre nós temos que ter esperança. Por isso que ele fala, amados. E o que mais? Quando ele fala amados, ele lembra as coisas boas. Eles estavam tendo uma discussão, irmãos. O pastor já até mencionou na semana passada aqui, está tendo uma discussãozinha aqui. Eles estão aqui. Mas olha o que ele fala. Assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. E aqui eu vou parar para a gente pensar, aliás, eu vou querer pensar com os irmãos sobre obediência. Irmãos, obediência aqui, não pense que é um ditador, Paulo falando, mandei, você faça. Não. Quando fala de obediência, irmãos, é obediência à fé. Porque lembra, a nossa autoridade, a autoridade do apóstolo, a autoridade do pastor, a autoridade do líder, está baseado na Escritura. Só o título não vale nada, porque senão, Judas foi apóstolo. Em algum momento ele teve autoridade, em algum momento ele era visto como apóstolo. Por 3 anos, ele foi visto como aquele homem, olha, chegou o da turma de Cristo, ou da turma do Galileu. Eu estou falando turma, claro que não é assim, né? Mas eu estou lembrando daquela criada que falou para Pedro, você é um deles lá, hein? Então, Judas também era. E ele tinha alguma autoridade? Não tinha. Não tinha, porque a Bíblia diz que ele é do mal. Então, pensa bem, a autoridade tem que estar aqui. A obediência é obediência à fé e não à pessoa. O próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos, eu vou lá com você em Romanos capítulo 1, logo no capítulo 1 de Romanos, no verso 5, quando ele fala, né, de Jesus Cristo, ele diz assim, olha, pelo qual, através de Jesus Cristo, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ele fala de obediência à fé. Em Romanos, ele repete a palavra obediência, lá no capítulo 16. Vai lá no último capítulo, lá, olha. Romanos 16, quase no fim, lá no verso 19. Quanto à vossa obediência, Romanos 16, 19, tá? Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sintais, que sejais sábios do bem, mas simples do mal. Então, na verdade, é sempre obediência à fé. Não adianta, irmãos, você não obedece pastor, você não obedece igreja, você obedece a Cristo. E você obedece a Cristo através da palavra. Embora, olha, vou ter que dar uma cada aqui, né, que vocês, eu sei que a internet é terra de todo mundo e terra de ninguém. Tem alguns aí dizendo, pastor Neu, que nós somos bibliólatras. Já sabia que é isso? E é uma pessoa que se diz pastor, ele diz assim, olha, os crentes, eles idolatram a Bíblia, isso é pecado. Irmãos, olha, só pense uma coisa. Um outro, também que saiu do mundo evangélico, ele disse assim, os crentes, porque depois que sai, são os crentes, né? Não são mais nós, né? Os crentes pegam um Deus que não cabe em lugar nenhum e põe dentro de um livro. Irmão, são afirmações falsas, são afirmações, irmãos, que não pode, se você pegar, parece que é verdade, olha, pastor, põe Deus no livro. Não, irmãos. Deus falou que aqui era a palavra dele e acabou. Pronto. Nós idolatramos o livro? Não. Nós obedecemos o livro, nós somos a igreja do livro.
Então é isso que nós temos que obedecer. Nós só temos uma forma de contato com Deus. Agora, a única forma de contato com Deus que a gente tem, especificamente, é a Bíblia. Específico, nós temos as formas genéricas, você pode ver que a natureza foi criada, etc. Eu mandei algo, o pastor Neu, de um cientista lá, dizendo, os cientistas agora descobriram que o universo teve um começo. E é interessante, se teve um começo, é porque alguém decidiu começar. Esse alguém tem que estar antes do universo. Mas eu só quero lhe dizer, irmãos, não caia nessa. Parece até bonito. Deus cabe num livro. Não, Deus falou que o que Ele queria que a gente soubesse estava no livro. Vocês idolatram a Bíblia. Não, irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então acabou. O que está escrito aqui para nós é verdade. É só isso. Se Deus falasse de uma outra forma no céu, eu não sei como é que vai ser. Nós vamos aprender mais coisas. Deus é infinito e nós vamos ficar infinitamente aprendendo dele, com prazer. Mas aqui, o que Paulo está falando dessa obediência, é porque nós obedecemos à obediência da fé. Um versículo bem conhecido, olha, esta é a vitória que vence o mundo, é a fé. Não é isso que a gente... O texto de João é conhecido, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Já percebeu o contexto daquele versículo? Vamos comigo lá em 1 João, primeira carta de João, lá no finzinho da sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Nós queremos ler o verso 4, mas eu não vou lá. Porque todo que é nascido de Deus, tal, né? Eu vou chegar lá, calma. Vamos começar no verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque, veja que está o porquê junto, quer dizer, não está perguntando, está respondendo. Porque esse é o amor de Deus. Qual? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Deu para notarmos que a fé está ligada à obediência dos mandamentos? Olha, irmãos, isso é uma constante na Bíblia. Vocês sabem do texto, né? Olha, aquele que me ama é aquele que guarda os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? É o que me ama. Irmãos, amar a Cristo, amar a Deus é obedecer os mandamentos. Por isso que nós amamos a Bíblia. Porque ela manda e a gente obedece. É só por isso. E por que o papel manda? Não, o papel não manda. O autor dela é que manda. O autor dela é que deixou. E assim, eu acho absurdo quando eles falam, quando essas pessoas querem... e eu acho que é enganar a gente, irmãos. Porque veja, é assim todo mundo. Hoje, tudo que você faz... tem uma lei que vai dizer para você se pode ou se não pode. Sempre tem uma lei. Hoje, todas as leis, igual do Brasil, têm que obedecer à Constituição. Estamos idolatrando a Constituição? Não. É porque a Constituição é a chamada Carta Magna, é a lei que rege todas as leis. Se estiver em desacordo com ela, acabou. A Constituição do Brasil representa o Brasil. A Constituição de um país representa o país. A Bíblia Sagrada representa a voz de Deus para nós. Então, essa é a obediência que Paulo está falando. Vocês têm que me obedecer na minha presença e na minha ausência. E por que ele coloca na presença dele? Porque ele fala, peraí, quando eu estou aí, eu ainda fiscalizo. E quando eu não estiver, lembre-se que tem um Deus. É aqui que nós vamos. Vamos voltar lá para Filipenses capítulo 2? De sorte que, meus amados, né, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Irmãos, isso é uma forma de exortação, eu repito. Irmãos, olha, pensa bem. Paulo estava lá na condição, é o pastor que vigia a sua vida? É a igreja que vigia a sua vida? Não é, irmãos. Não é. Hoje, você anda pela rua,
Você já notou que sempre tem uma câmera de segurança em algum lugar aqui em São Paulo? Então, não adianta você andar ao culto que alguma câmera de segurança tem. Os novos prefeitos, eu já vi algumas propostas aí, eles querem colocar mais câmeras ainda. Mais câmeras. Aí você pode perguntar, e onde fica a minha liberdade? Irmãos, a liberdade do crente é fazer tudo aquilo que Deus deixa. Essa é a liberdade nossa. Por quê? Porque já tem uma câmera, irmãos, o pessoal está atrasado. Está atrasado. Olha, eu vou ler um texto, Hebreus 4,13, para você ver, é o versículo da câmera, tá? Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nossa, aqui está a câmera, irmãos. Vou ler na nossa linguagem, aqui está, ó. Não há criatura que não esteja sendo filmada 24 horas por dia. Tem jeito, irmãos. O Senhor Deus sabe de tudo. Ele sabe. Então, onde o que Paulo está dizendo, olha, não adianta, e eu não vou vigiar vocês. Mas há um Deus no céu, que sabe de tudo. Ele vigia. Então, na minha ausência, você tem que aumentar o seu cuidado. Pense bem, olha, quando eu trabalhava, tinha cartão de ponto. Tinha que bater cartão. Bateu cartão já na vida, rapaz? Batia, já lá, plim, batia o cartão. E olha que legal, era assim, a gente entrava às 8 da manhã, a chapeira é o lugar onde ficava o cartão, só abria 15 para as 8, não abria antes. Você chegar às 7h30 não podia bater cartão, tinha que esperar 15 para as 8. Aí o dia, né, você vai ficando na empresa, fiquei 9 anos na empresa, aí passou, não, agora vai tirar o cartão de vocês. Agora que está ótimo. Agora eu chegava às 7h30, deixava eu andar. E daí na hora de ir embora, não batia cartão e ficava até mais tarde. Eu comecei a trabalhar muito mais, porque agora já não era mais o cartão que me controlava, agora era a minha consciência que me controlava, e aí era mais duro. Mas quando você está longe, é mais cuidado que você tem, porque tem um Deus que está te olhando. Isso é o que Paulo está transmitindo para eles. Não há criatura nenhuma. E daí vem o texto que eu quero terminar lá, que é o... Eu queria terminar um pouco depois, mas eu vou parar lá, que é a segunda parte desse versículo, que é uma parte mais controversa. Versículo 12 de Filipenses 2, hein? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E aí, temos que parar. Espera aí. Como é que eu vou operar a salvação, se a salvação vem de Deus? Nós temos que ler, na verdade, este versículo junto com o versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, ou como realizar, segundo a sua boa vontade. O que ele está falando é que o Senhor Deus, ele vai nos sustentar no desenvolvimento da salvação. Nós chamamos isso da doutrina da perseverança do crente. O Senhor Deus me salvou e Ele me sustém. Por que Cristo, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas? Porque se Deus tivesse criado e largado, nós já tínhamos perecido. Alguém tem que tomar conta do mundo. Deus toma conta do mundo. Alguém toma conta de nós. Deus é quem toma conta de nós. O nosso desenvolvimento para a salvação é assim, olha, põe em ação. Eu copiei aqui a tradução deste versículo na Nova Versão Internacional. Interessante a forma que eles colocam. Eles colocam assim, ó, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. É mais ou menos assim, vai em frente. Você é salvo? Não para. Continua. É assim que funciona. Imagina, você espera lá, vocês estão estudando aí, talvez tenha algum estudante aí assistindo aí, ó. Você fala, me formei. Não. Você terminou o curso e começaram os problemas.
Depois que você se forma é que as encrencas vêm. Então, é sempre assim, agora vamos ter uma nova vida. E é isso que acontece. O que, na verdade, ele fala para operar a salvação, é o que diz lá em Efésios, um texto conhecido, capítulo 4. Volta umas páginas aí. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. É isso, irmão. Agora que você tem a salvação, anda conforme é digno dela. É isso que ele está dizendo. Opera a sua salvação. Vai, põe em andamento, como diz a NVI aqui, né? Como é que ela falou? Ponham em ação a salvação. Oh, puxa vida! É assim que tem que ser. Hoje faz aniversário, né? Meu amigo o pastor Odali, hoje faz aniversário. E eu me lembro quando tinha o Alfiômega lá, aqueles meninos moravam lá, o Vilmar morou lá, o Rogério. E daí eles tiravam carta, pessoal. E ele pegava e dizia, vai para São Paulo, pegava o carro, punha. Aí uma vez o menino falou, mas pastor, eu peguei minha carta ontem. Ele disse, o governo falou que você sabe dirigir, vai embora. No fundo, ele está certo. Eu sou crente novo. Irmão, é crente. Acabou. É uma nova criatura. Opera e desenvolve a salvação. Você vai aprender, claro, vai pegar mais habilidade, claro, mas você já é um crente. Você já é a habitação do Espírito Santo. Nós temos que pensar nisso. E aí, como é que a gente faz isso? Volta para Filipenses. Como eu disse, ele está não recapitulando, mas exortando, repisando as orientações. Lembra do que ele falou? Nós já estudamos, né, capítulo... não minto, ele vai falar para frente. Eu que estou sonhando aqui, olha, peraí, eu falei errado. Filipenses 2, nós estamos no 2:12, né? Não, então é o que nós já falamos sim. Dá uma olhada no que eu já li no começo aqui, ó, verso 3. Como é que opera a salvação? Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A ideia é, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta é a ideia. Por isso que nós vamos, olha, hoje, eu acho aqui, se os irmãos lá estão vendo, eu acho que hoje vão publicar as nossas regras de convivência no sábado, hein? As regras de convivência no sábado, no dia da família, é essa: considera os outros superiores a si mesmo. Não dá problema, não, certeza que não dá problema. Não dá. É aquela história, nós vamos comer. Se você estiver do meu lado, certeza, o melhor pedaço eu quero que você coma. Não, aí é melhor, irmãos. É melhor. Você vai ver que a convivência é melhor, porque foi o que Cristo fez. E Ele se sacrificou. Ele quis o melhor para nós e Ele sofreu todo. Olha a troca que nós fizemos com Cristo. Nós demos uma vida de pecado e Ele deu um sangue imaculado. Nós demos o inferno e Ele nos deu o céu. Tem troca pior que essa? Mas Ele, o próprio Deus, quis fazer isso. E agora, a Bíblia diz que nós devemos seguir o exemplo dEle. É isso que tem que ser feito. E aí, dá tempo? Dá tempo ainda. Aí ele continua, Efésios 2, ele fala, né, de operar, e aí ele vem no verso 14 agora, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Então, vamos pensar na murmuração, né? Eu sempre gosto de pensar em murmuração, de falar entre os dentes, né? Para mim, murmurar é você fica assim, com a boca fechada e, sabe, quando você fica assim, com a criança, o que você está murmurando aí? É aquela reclamação que você faz de ventríloco, né? Você fecha a boca e fala. Para mim, isso é murmuração. Mas vamos pensar, irmãos, a palavra murmuração é uma reclamação. E quando nós reclamamos das coisas de Deus, nós estamos reclamando contra o próprio Deus. Vamos lembrar aqui, lá do Êxodo. Eu vou abrir em Êxodo 16, nós estamos no final já, tá? Eu talvez não chegue nas contendas hoje, para não passar, mas vamos lá para Êxodo 16, a gente termina lá. Semana que vem eu falo de contendas, que é bem simples.
Mas vamos lá, sem murmuração. Êxodo, capítulo 16. Tem outros, tá? Mas eu vou pegar esse do capítulo 16. Verso 1 e 2. E, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois da saída da terra do Egito. Irmãos, 45 dias, hein? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Houve uma murmuração, houve uma reclamação. E qual era a reclamação? Verso 3: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Nota, irmãos, que a sua boca dá a sua sentença. Eu vou parar, você conhece a história bíblica, mas eu quero que você pare aqui. Nós queríamos, ele está falando, estar no deserto. Primeiro, olha, eles queriam ter morrido no deserto. E como que eles queriam ter morrido? Queriam ter morrido num churrasco. É isso que eles estão falando aqui, ó. A gente queria estar lá, na panela de carne, comendo até fartar. É isso que eles falaram. Não vai dar tempo, eu não vou ler o texto, mas eu vou te contar a história. Deus fala: vocês querem carne? Vou dar carne. Mandou codornizes, e eles comeram e morreram porque saía pelo nariz. Não queria morrer no churrasco? Toma churrasco, come. Irmãos, a murmuração não tem razão. A murmuração só alegra a nós mesmos. Eu sei que é o nosso jeito, a gente extravasa, isso não é pecado, mas extravasa, né? Às vezes a gente faz assim mesmo, a gente está no carro dirigindo, e a gente vai conversando com o motorista com os vidros fechados. Então a gente vai assim: você não viu, mas o cara não está nem olhando para você. Não queria saber. O que você está fazendo? Mas você não... Aquilo está reclamando para nós mesmos. Quem sofre é os passageiros, né? Que ficam vendo você brigar. Eu não fico brigando com o pessoal de lá, mas não resolve. Você vê aquelas pessoas que xingam, o outro, com o vidro fechado, não vai resolver. E se parar também, se o outro ouvir, pior ainda. Então, murmuração é uma coisa que você faz e ela volta para você. Então, Paulo está dizendo: vocês estão murmurando? Façam sem murmuração. E aí, para um bom entendedor, isso vai falar: olha, a murmuração volta para você. E diz mais, eu vou só completar aqui, porque ele diz: sem murmuração ou contenda. Eu vou só pegar mais um minutinho. Capítulo 2, continua lá, verso 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Irmão, contenda é discussão, briga, desavença. Essa é. Qual o tamanho? A gente não sabe, o texto não nos deixa saber. Poderia ser simples discussões, poderia ser apenas aquela situação desagradável, ou poderia ser, como aconteceu em Corinto, que um irmão levou a juízo outro irmão lá em Corinto, lembra? Eles levam no tribunal. E daí ele fala: não, você não pode levar no tribunal. Daí o crente pode perguntar: e o meu direito? Lê 1 Coríntios capítulo 6. Não perguntem, mas se você quer a resposta, Paulo diz: sofre o dano. Vou perder tudo? Vai. Por que eu vou perder tudo? Porque é mais importante o meu relacionamento do que as coisas que eu perco. Eu posso ter perdido dinheiro. Dinheiro ganha outro. E as pessoas que perderam... Recentemente eu ouvi a história de uma pessoa crente que o filho foi atropelado, ou morreu, assassinado, eu não me lembro. O homem ficou 15 anos na cadeia. E quando saiu, entrevistaram ele e disseram assim: e agora que o assassino está livre? Não, ele está perdoado. Há 15 anos atrás.
15 anos. O filho não volta, irmãos, mas o perdão continua. Porque se aquele menino era crente, o pai dele vai encontrar no céu. É isso que temos que pensar. Então, não vale a pena a contenda, não vale a pena a murmuração, porque nós estamos caminhando para a vida eterna. E está sendo interessante, a gente está estudando Filipenses aqui, o pastor Neil tem estudado Apocalipse, lá é o nosso destino, hein? Nós queremos ir lá. Doido você chegar no capítulo 21, 22. É lá que a gente quer ir. E essas coisas? Vou ficar aqui. Nada de murmuração, nada de contenda. Nós vamos ter uma vida alegre em Cristo. Por isso que Paulo fala, obedece à fé, mais na minha ausência do que na minha presença. Não fiquem brigando, não fiquem reclamando, mas operem a salvação. Toca para frente, faça valer a sua salvação, com temor e tremor. É isso que temos que fazer. Vamos lá, semana que vem continuamos, a partir do verso 15, então. Lembra que ele vai falar de nós sermos irrepreensíveis, sinceros, e aí vai ser um pouquinho mais apertadinho a interpretação. Vai ser apertada a interpretação. Mas nós voltaremos lá. Então, na semana que vem nós voltamos no verso 15, tá bom? Lembrando agora que vamos nos despedir que sexta-feira, 7h30 da manhã, tem culto aqui presencial. Você que nunca veio, pode vir. Estamos terminando o Evangelho de Mateus. No sábado temos o Dia da Família, se você se inscreveu, te vejo lá. Domingo nós temos ceia de manhã e o culto à noite normalmente. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, pelo estudo, e que o Senhor nos dê sabedoria para entender e possamos conviver, ó Pai, entre irmãos, sem contenda nem murmuração. Dirige a nossa vida, Pai. Sabemos que o Senhor enxerga e o Senhor vê cada segundo dela. Não nos dê força, Senhor, para que possamos operar a nossa salvação com temor e tremor e em obediência à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Até a próxima.